E se eu dissesse que existia um Deus adorado não por ser distante e poderoso, mas por ser familiar? Porque ele roubava a manteiga dos vizinhos, era amarrado pela própria mãe e tocava flauta tão lindamente que mulheres casadas saíam de casa só para ouvir. Bem, existe sim, e agora o nome dele é Krishna. Na tradição hindu posterior, Krishna é um dos 10 principais avatares de Vishnu, embora as escrituras mencionem várias outras encarnações. Curiosamente, Krishna é frequentemente mais adorado que Vishnu em várias tradições devocionais, como se vê nos templos da Índia. Olhe para as músicas, os festivais, os movimentos que moldaram bilhões de vidas e o amor por Krishna domina. E quando você começa a entender o porquê, percebe que este não é apenas um deus comum. Nem de longe, pois, segundo as histórias, esse deus passou a infância furtando manteiga e sendo repreendido pelas mulheres da aldeia, e dançando sob luas cheias, conduzindo carruagens para guerras sangrentas. Na beira do campo de batalha, com seu melhor amigo paralisado pelo desespero moral, ele transmite um ensinamento tão profundo que ainda hoje suas palavras são lidas. Ele foi tão amado que milênios depois, pessoas ainda adoram e se apaixonam por Krishna. Se você não conhece Krishna, ótima notícia, hoje vamos explorar sua história completa. A profecia de seu nascimento, os demônios que derrotou ainda bebê e os corações que conquistou jovem. E claro, a sabedoria que revelou como mestre. Então, se você tem interesse em teologia hindu e quer entender de verdade o que é um avatar, este é o episódio para você. E Krishna é um ótimo ponto de partida. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Gagnon, obrigado por virem à minha barraca. Toda semana exploramos histórias interessantes e polêmicas de religiões do mundo todo e de todas as épocas. Aqui tento entender no que as pessoas acreditam. Eu realmente não acho que exista uma maneira melhor de se conectar com outros seres humanos do que entendendo o Deus que eles adoram. Digo, mesmo que eles não pratiquem, certo? Se você tem um amigo muçulmano não praticante ou um hindu que não conhece todos os livros e escrituras, bem, só de entender a estrutura da religião já vai te ajudar a entendê-los, porque sem dúvida a cultura é moldada pela teologia. Acredito que a religião é uma das melhores formas de entender as pessoas. Por isso, toda semana sento nesta tenda para tentar entender o que está acontecendo. Não faço isso sozinho. Claro, faço isso com você assistindo de casa e também com meu amigo Christos, o grego ortodoxo. Vamos pensar em um apelido para isso. Zeus, uau. Cara, eu nem perguntei como você está, cara, que isso, cara. Você já quer jogar Zeus aí? Poxa, cara, só tô te dizendo, tô recebendo muitos comentários, o pessoal tá irritado com você se exibindo, mostrando riqueza e falando da ilha particular. Todos os seus amigos caíram recentemente. Na maioria das vezes, não é o pessoal do acampamento religioso, mas sim do acampamento de história ou do normal. Espere até descobrirem quantas vezes seu nome aparece nos arquivos. Quando isso acontecer, a conversa muda. Quem é meu amigo? Príncipe André? Ah, ok. Ah, sim, claro, como eu poderia esquecer? Tudo bem, sem piadas agora, Christos, estamos falando de Krishna. Krishna é um avatar fascinante, eu diria, um deus, uma encarnação. E eu acho que existem muitos paralelos aqui dentro desse tipo de mito envolvendo Krishna. E sabe como os hindus se relacionam com esse avatar de Vishnu e no fim das contas, como os cristãos quase se relacionam com Jesus. Não é exatamente a mesma coisa, e eu nem quero dizer que são a mesma coisa porque acho que isso seria completamente preguiçoso intelectualmente. Mas eu diria que existem certas tradições místicas que meio que unem essas coisas de uma forma que acho que você vai perceber enquanto formos avançando, e aí no final podemos fazer um resumo e discutir ainda mais. Agora, antes de mergulharmos na história de Krishna, devemos dar um pouco de contexto sobre o que é um avatar e quem é Vishnu, e como tudo isso realmente funciona. Quero destacar que não sou teólogo nem fui criado em tradição hindu. Peço desculpas por possíveis erros na pronúncia ou omissões e, se houver, sintam-se à vontade para comentar. Esta é novamente minha oportunidade e chance de tentar aprender o máximo possível sobre essas diferentes religiões e filosofias. Então, se houver algo que eu deixe completamente de lado ou que eu erre, por favor, me avise nos comentários. Eu adoraria saber a verdade. Agora, a maior parte do que as pessoas sabem sobre Krishna vem da literatura sânscrita posterior, especificamente do Mahabharata. Agora este é um texto épico gigantesco que contém o Bhagavad Gita em seu interior e depois, muito mais tarde, o Bhagavata Purana. Isso foi composto aproximadamente entre, digamos, os primeiros séculos antes de Cristo e o primeiro milênio depois de Cristo.
Os textos védicos antigos quase não mencionam Krishna. É nessas camadas épicas e purânicas que Krishna se torna esse personagem que as pessoas amam, essa criança que toca flauta, rouba manteiga, esse mestre cósmico. E na teologia hindu, a ideia do avatar vem da palavra sânscrita avatar, que literalmente significa descida, e se refere a um ser que desce ao mundo material. Então Vishnu é o preservador dentro da trindade hindu. Obviamente você tem Vishnu, você tem Shiva e depois você tem Brahma, e todos eles atuam como uma trindade. E dependendo de qual tipo de filosofia e tradição do hinduísmo você segue, você realmente acredita que eles são uma trindade 3 em 1, semelhante ao cristianismo, ou que são 3 seres distintos. De qualquer forma, disse que Vishnu encarna repetidamente ao longo das eras para restaurar a ordem cósmica. Agora isso é chamado de Dharma na tradição hindu. Assim, quando a ordem cósmica declina. Claro, Vishnu, o preservador, vai vir e se manifestar em nossa realidade como algum ser para preservar o nosso mundo. Então, ser um avatar de Vishnu significa que o princípio supremo e sustentador do universo assume essa forma encarnada. Não é apenas como um profeta que recebe palavras, sabe? Ou como um professor inspirado, mas literalmente Deus entrando na história como Deus. Então, em muitas tradições, Krishna é visto como uma dessas encarnações. E em outras especificamente, você sabe, diferentes escolas devocionais, ele é entendido não apenas como um avatar, mas como a fonte original de quem até mesmo Vishnu emana. Mas, novamente, isso depende de como a sua tradição devocional está estruturada. Mas, basicamente, tudo o que eu preciso saber é que o avatar é, você sabe, uma das 3 principais divindades da trindade do hinduísmo. Que basicamente descem, eles vêm para a nossa realidade para preservar a ordem em que vivemos. E Krishna é talvez o mais famoso, então de onde Krishna realmente vem? Qual que é a história de Krishna? Tudo começa com uma tragédia, então vamos preparar o cenário. Certo, existe um rei paranoico e brutal chamado Kamsa, que governa a cidade de Mathura. Agora, durante o casamento de sua irmã Devaki, uma voz troveja do céu e faz uma profecia, dizendo que o 8º filho de Devaki será aquele que matará o rei Kamsa. Agora o medo toma conta completamente e, claro, Kamsa joga sua própria irmã e o marido dela, Vesudeva, em uma masmorra. E todo ano, quando uma criança nasce, o próprio Kamsa desce até a cela e mata o bebê com as próprias mãos. 6 crianças são mortas dessa forma. A 7ª é misteriosamente salva, transferida para outro ventre por meio dessa intervenção divina. E essa criança se tornaria Balarama, que é o irmão mais velho de Krishna. E então chega a 8ª criança. Essa é a profecia, e no final das contas, é onde a história se torna inegavelmente sobrenatural. Nesse momento Krishna nasce, e basicamente com o nascimento de Krishna, as correntes caem sozinhas, a porta de ferro simplesmente se abre e os guardas desmaiam. Nesse sono, Vesudeva entende imediatamente o que deve fazer. Ele coloca o recém-nascido em um cesto e sai para uma noite de enchente com o rio Yamuna furioso diante dele. Agora esse rio simplesmente sobe e depois misteriosamente desce. Apenas o suficiente para Vesudeva atravessar, e uma grande serpente de várias cabeças se ergue e protege a criança da chuva. Agora Vesudeva atravessa em segurança para a vila de Gokul e troca seu filho pela filha recém-nascida de um vaqueiro. E retorna à masmorra antes que alguém acorde. Então, na manhã seguinte, Kamsa invade o local, agarra essa menina e tenta matá-la. Mas no momento em que suas mãos a tocam, ela escapa e se eleva no ar. E ela se transforma em uma deusa de 8 braços, a Yogamaya, e o zomba abertamente. Você, tolo, aquele que vai te matar já está vivo e está em outro lugar. Há muitos elementos ali que acho que se conectam com a tradição cristã, como o Antigo Testamento. Mas, novamente, não estou dizendo que foram inspirados uns pelos outros. Acho que o registro histórico e epistemológico mostram a origem disso. Nós entendemos que essas coisas geralmente foram criadas ontologicamente, que elas se desenvolveram em paralelo umas com as outras, mas nunca realmente se cruzaram. Mas a ideia de Krishna nascer sob um rei que quer matá-lo, quero dizer, isso parece com Jesus e o rei Herodes, certo? Tipo, você tem essa ideia de, sabe, essa profecia de que você basicamente está condenado antes mesmo de nascer. E então, milagrosamente, no seu nascimento você nasce. Você sabe, nessa situação de miséria, nascendo numa manjedoura, numa fazenda, sabe, nascendo dentro de uma prisão. As portas se abrem, os guardas adormecem. A morte de Jeffrey Epstein, certo? Claro. E então ele vai até esse rio,
e o rio basicamente se abre para o pai de Krishna poder trocá-lo. Quero dizer, isso para mim é como, sabe, Moisés abrindo um mar vermelho e depois ele volta. E essa garota inocente, apenas, sabe, filha humilde de um fazendeiro, é entregue para o sacrifício, em vez dessa encarnação de, sabe, Vishnu, que, você sabe, é o que Krishna é. E no último minuto é salva por essa intervenção divina, o que para mim me lembra Abraão e Isaac e Abraão indo sacrificar seu único filho. Então no último minuto ele é impedido e sacrifica um carneiro. Há vários paralelos interessantes, não digo que sejam iguais, mas esse tipo de história realmente conecta com as pessoas. É por isso que elas são contadas e recontadas, e por isso existem dentro da consciência dos seres humanos, e por isso somos tão atraídos por elas. Se desenvolvem organicamente, são as que sobrevivem e persistem. Essa é uma interpretação possível. Agora, voltando a Krishna. Então, basicamente, Krishna cresce não como um príncipe em um palácio, mas como o filho adotivo de Yashoda e Nanda. Eles são apenas simples criadores de vacas na vila de Vrindavan, completamente inconscientes a princípio de quem seu filho realmente é. Lembre-se, eles foram trocados ao nascer, e a filha biológica deles basicamente se torna, você sabe, esse tipo de deusa divina. E Krishna está sendo criado em uma fazenda, mesmo sendo de nascimento divino, e mais importante, de nascimento real aqui na Terra. Para eles, ele é só o filho deles e acaba sendo a criança que todos na vila reclamam, mas no fundo gostam dele. Então ele rouba a manteiga o tempo todo e sobe mais alto do que qualquer criança deveria conseguir alcançar. Ele entra escondido em casas trancadas, deixa pegadas pequenas em pisos limpos e desaparece antes de ser pego. E, eventualmente, as mulheres da aldeia vão até Yashoda, frustradas. Elas dizem, se penduramos a manteiga mais alto, ele sobe mais. Trancamos as portas e ele fica mais esperto e entra. Brigamos com ele, mas ele só sorri e não conseguimos ficar bravos. E o lance é que, no fundo, elas adoram isso, elas realmente amam Krishna. O que, de novo, até agora, enquanto eu explico isso, eu penso, isso me lembra a Hércules. Tem um pouco desse elemento de Hércules, ok, você tem esse deus que está sendo criado por humanos. E as pessoas não percebem o quão talentoso ele é, até que ele mesmo descubra isso. Interessante? Não, eu estou interessado. Você pode estar também, você é um pequeno Zeus, sabe o que quero dizer? Você pode ser o meu pequeno Hércules. Agora é isso que as histórias dizem. Se Krishna fosse só uma criança quieta num canto, mal notariam sua presença. Mas ao roubar manteiga, ele os obriga a pensar nele, a correr atrás dele, a repreendê-lo e a reclamar dele. E ao fazer isso, ele cria um relacionamento com as pessoas da aldeia. E ele não faz nada ruim, só é travesso. Então agora, esse Deus profetizado do universo, encarnado como esse garotinho, poderia ter exigido adoração e veneração. Mas em vez disso, ele escolheu apenas ser um patife, certo? Ele escolhe, ser conhecido, como uma criança correndo por aí, sabe? É assim que ele meio que existe. E é exatamente aqui. É aqui que o simbolismo, eu acho, entra. Roubar manteiga não é algo aleatório. Manteiga é algo refinado, é realmente valioso, é puro. Ela tem, esse tipo de elemento divino, claro, sendo, batida do leite, da, mãe cósmica, que é a vaca. Dentro da filosofia hindu, então, na leitura devocional, representa a oferta mais pura do coração de um devoto e o amor e o esforço que ele coloca em sua vida. Quando Krishna rouba manteiga, na verdade está tomando o afeto deles, valorizando esse laço brincalhão mais que orações formais. E isso é imediatamente compreendido pelas pessoas que, obviamente, estavam lendo esse texto, há milhares de anos. Eles olham para isso e pensam, eles meio que entendem o simbolismo de forma subconsciente, mesmo que a gente não entenda tão imediatamente hoje em dia. Então, um dia, Yashoda finalmente perde a paciência e decide amarrá-lo a uma pedra de moer como punição. Você pode imaginar, essas pedras que basicamente moem farinha, elas moem trigo até virar farinha e tal, são enormes e muito pesadas. Então ela pega uma corda e a enrola na cintura dele, e não importa o quanto de corda ela traga, sempre faltam 2 dedos para dar. Então ela amarra mais, ainda está curta, pega mais e continua um pouco curta. E ela está tão irritada, está suando, está frustrada, está irritada com o filho, mas também sente esse amor enorme por esse menino impossível, esse garotinho arteiro que ela ama. E então, exatamente nesse momento, quando ela se rende completamente ao absurdo de tudo isso, de toda essa situação, que ela não consegue amarrar o próprio filho para impedir que ele se meta em encrenca. A corda segura, e a mensagem da história não é entregue como uma regra, ela só é sugerida. É muito, contextual que você não pode prender Deus à força, você só pode prender Deus com amor.
E ao simplesmente aceitar a absurdidade das coisas, é aí que você realmente pode encontrar Deus. Não na frustração ou na raiva porque as coisas não estão indo do jeito que você quer. Por isso você vê imagens do bebê Krishna com manteiga em casas hindus pelo mundo. Não é adoração a um rei no trono ou algo assim, é amor por essa criança nessa família e aproveitar as pequenas travessuras. Entender que Deus está nesses lugares e que no fim, Deus existe no amor, não na raiva. E é realmente celebrar, sabe, a simplicidade do que é ser humano e como é conhecer e ser conhecido. Mesmo que seja, sabe, por ser meio pestinha agora, é aqui que as coisas ficam um pouco loucas, certo? Então, um dia, o irmão mais velho de Krishna, Balarama, o acusa de comer terra. E Yashoda, irritada, pega o filho e manda ele abrir a boca para que ela possa ver. E ela espera ver lama, mas em vez disso, ela olha na boca dele e vê o universo inteiro. Estrelas, galáxias, sóis, luas girando em suas órbitas, criação e destruição acontecendo ao mesmo tempo, todos esses mundos surgindo e desaparecendo. O próprio tempo se movendo como uma respiração dentro da boca desse pequeno menino. E por um momento atônito, isso não é uma mãe repreendendo seu filho. Ela está olhando para o tecido da existência e está cheia de admiração e depois de medo e amor, e o amor dela simplesmente explode. É quase como se estivesse replicando o próprio cosmos, porque está simplesmente se expandindo pela eternidade e a visão não dura. Krishna entende que se ela continuar assim, não poderá mais ser sua mãe, e você não repreende o Criador do Universo. Você não se preocupa se o próprio Deus está comendo os vegetais ou se está se comportando. E Krishna não quer ser, sabe, adorado. Nesse momento ele quer uma mãe, então ele lança sua Maya. Esta é uma ilusão divina sobre ela mais uma vez, que meio que a impede de ver a grandeza dele em um sentido divino. E a coloca de volta na posição de vê-lo apenas como essa criança. E ela pisca e meio que esquece o que viu. Ele é só você sabe, um bebê basicamente, e ela volta a apenas repreendê-lo por comer terra. E basicamente a história aqui, a moral, ou a interpretação, é que o infinito escolhe ser finito, que o cósmico, Deus, o Criador, escolheu ser íntimo. E isso é o que diferencia Krishna de muitas outras figuras divinas ao longo da história religiosa, é que há esse tipo de redução intencional na presença e na manifestação. E que Krishna prefere ser apenas um garoto comum com uma mãe que muitas vezes é dominadora, mas no fim das contas extremamente amorosa, do que ser simplesmente adorado e venerado por todos ao seu redor. Agora, é claro, não são só momentos fofos e um pouco de manteiga roubada, porque ao fundo sempre há o rei Kamsa. Esse é o rei paranoico que conhece essa profecia e entende que o 8º filho de sua irmã vai matá-lo e que esse é o destino que lhe foi reservado. Ele sabe que quase matou a criança, mas ela escapou. Ele envia assassinos constantemente. Alguns vêm abertamente, outros parecem inofensivos, todos tentando matar Krishna. A primeira grande ameaça é Putana. Ela é um demônio, basicamente, ou uma demônia que se disfarça de uma mulher bonita, e ela se aproxima de Yashoda e pede para segurar o pequeno bebê Krishna, e diz: "Ei, eu posso amamentá-lo", e Yashoda concorda. Ela não está sendo descuidada, mesmo tendo sido enganada por essa demônia. Então, Putana amamenta Krishna com leite envenenado, e as histórias dizem que era suficiente para matar só pelo cheiro, e Krishna bebe. Mas ele não consome apenas o leite e o veneno da demônia. Quando ele mama nela, acaba drenando tudo, inclusive sua força e sua energia vital. E o disfarce dela basicamente desmorona, e sua verdadeira forma gigantesca cai no chão, completamente morta. Algo notável é que Putana se aproximou dele como mãe, segurando-o e oferecendo leite. Mesmo com essa intenção assassina, ela ainda assim recebe a libertação, não porque a intenção dela fosse boa, obviamente não era. Ela estava tentando matar o pequeno bebê Krishna a mando do rei Kamsa. Mas porque a forma da ação dela era materna, ela ainda assim recebe algo que é essencialmente equiparado à salvação. Então, na lógica estranha e absoluta do mundo de Krishna, até mesmo esse toque contaminado é digno de algum tipo de reconhecimento ou algum tipo de recompensa. E então vem Trinivarta, esse é um demônio que chega como um redemoinho, e ele basicamente agarra Krishna e sobe para o céu. Mas no meio do voo, a criança fica pesada, incrivelmente pesada, e esse demônio redemoinho não consegue controlar o poder de Krishna, e ele não consegue segurá-lo. E o peso arrasta os dois de volta para a Terra, e Trinivarta morre com o impacto. E então tem Kalia. Esse é um enorme serpente de várias cabeças que envenena o rio Yamuna, e envenena tanto que a água começa a ferver, e os pássaros caem mortos do céu, e que as margens do rio estão tomadas pela morte e podridão, e toda a água da comunidade é destruída.
Nesse momento, Krishna aparece, a serpente o envolve e os aldeões entram em pânico. Certamente, eles estão vendo essa criança tão amada da aldeia sendo morta por essa criatura terrível. Mas Krishna se liberta e começa a dançar sobre as cabeças de Kaliya. E aqui está o que importa nessa história. Que ele não mata a serpente, ele subjuga a serpente e tira sua arrogância, banindo-a para o oceano, onde ela não pode machucar ninguém. E a lição aqui não é, sabe, sobre destruição ou, destruir seus oponentes ou algo assim, é sobre controle. E essencialmente ensina que os seres em si podem ser bons ou inofensivos, se apenas o mal puder ser retirado deles. Então, a toxicidade não é apagada da existência em si, ela é removida de onde pode machucar as pessoas. E essa história, mais uma vez, enquanto eu leio, eu penso, cara, Hércules literalmente está sendo atacado. Ele amarra os monstros, as cobras, dor e pânico e os manda embora. Sabe, você lembra disso? Sério? Qual é, cara? Enfim, Krishna não só luta contra demônios e salva as pessoas da sua aldeia, ele na verdade desafia os próprios deuses. Então, em Vrindavan, os aldeões estão adorando Indra, o rei dos deuses, e especificamente o senhor da chuva e das tempestades. Eles realizam rituais elaborados todos os anos e fazem oferendas por medo, porque se Indra basicamente retiver a chuva, as plantações vão morrer e todo mundo vai passar fome. Então, Krishna adolescente olha para isso e diz: basta, chega de se submeter a esse deus mesquinho e maligno, esse Indra. Então Krishna basicamente pergunta: por que devemos adorar um deus que é tão distante e governa através do medo, certo? Vivemos da floresta, grama e colinas, que nos sustentam como humanos. Por que não valorizar o que realmente nos dá vida? Então Krishna convence os aldeões a redirecionarem suas oferendas para a colina Govardhan, que é basicamente a terra que alimenta o gado deles e realmente os mantém vivos. Agora Indra, é claro, não aceita isso numa boa. Indra fica furioso. E ele desencadeia uma tempestade apocalíptica do tipo que arranca árvores do chão e transforma rios em armas, e ele pretende destruir Vrindavan basicamente completamente por causa dessa ofensa, dessa blasfêmia contra ele mesmo. Agora a resposta de Krishna é muito simples. Ele vai até a colina Govardhana e levanta a montanha inteira com seu dedinho, segurando-a como um guarda-chuva. E por 7 dias e 7 noites, enquanto a tempestade continua e Indra se exaure, toda a aldeia se abriga embaixo. Pessoas, vacas, carroças, crianças, tudo. E essa imagem de Krishna segurando a montanha, que alimenta suas plantações e os sustenta, enquanto o deus maligno os ataca com a tempestade. Isso realmente diz tudo o que precisa ser dito. Essa devoção, construída sobre o medo, é completamente vazia. E compreender e honrar aquilo que realmente te sustenta importa muito mais do que simplesmente se curvar diante de qualquer tipo de poder que aparece na sua frente. Agora, eventualmente, Indra percebe que foi humilhado por esse garotinho criador de vacas e desce para pedir desculpas e realmente pede desculpas a Krishna. Agora precisamos falar sobre as gopis e a flauta, pois é por isso que Krishna está, você sabe, basicamente em uma... Esse é Krishna sob outra perspectiva. Isso faz parte da história dele. Isso inspirou, você sabe, mais poesia, mais música e mais arte do que quase qualquer outra coisa em toda a tradição do hinduísmo. Agora, as gopis são as mulheres pastoras de Vrindavan, e elas são apenas mulheres comuns da vila, que tiram leite das vacas, preparam refeições e criam suas famílias. E elas não são santas ou da realeza, apenas representam a vida cotidiana com todas as responsabilidades e dificuldades que isso traz. Então, quando Krishna toca sua flauta na floresta à noite, as gopis largam tudo. Elas deixam suas casas e seus deveres, até mesmo a comida no fogo. Elas correm em direção ao som como se fossem compelidas. Não tem escolha. E segundo a tradição, às vezes isso é literal. Agora, a flauta simboliza o chamado do divino, uma atração por algo além de si, com o qual não se raciocina, apenas se responde. Isso nos leva à dama. Radha, as pessoas costumam chamar Radha de amante de Krishna, mas a palavra amante não contém realmente o que ela representa. Em algumas tradições, ela se torna o centro emocional de toda a história dele, o símbolo da forma mais elevada e altruísta de devoção. E curiosamente, ela nem sequer é mencionada no Bhagavata Purana, o principal texto antigo sobre Krishna. A presença teológica dela se desenvolve muito mais tarde, na verdade, na literatura devocional medieval, especificamente em textos como o Gita Govinda e na teologia Gaudiya Vaishnava. Agora, o que define Radha não é a união. É, no fim das contas, o anseio, porque aqui está uma espécie de verdade trágica.
Krishna eventualmente deixa Vrindavan para cumprir seu destino. Em outro lugar, ele vai matar o rei Kamsa, ele se torna um rei, um diplomata e um professor. E ele nunca retorna para sua cidade, ele nunca retorna para Radha, sua amada. Ela vive o resto de sua vida separada de Krishna, mantendo-o apenas na memória e em seu coração. De verdade. Ama alguém que não está mais fisicamente presente. E na teologia hindu, diz algo muito marcante sobre essa coisa específica, que o amor experimentado através da separação, o que eles chamam de viraha, pode ser mais intenso do que o amor que é realmente realizado. A dor aprofunda o amor e a ausência o mantém vivo. Como dizem nos Estados Unidos, a ausência faz o coração ficar mais apaixonado. Na teologia hindu, existe um termo para isso. Você pode perder alguém e ainda assim continuar amando essa pessoa. Em certos momentos, em alguns casos, seu amor realmente se fortalece. Agora, não é um final feliz, é um final doloroso, é um final incompleto, mas no fim das contas é um final humano. E é exatamente isso que resume essa parte da história de Krishna. Muito tempo depois, quando Krishna vive como rei na magnífica cidade de Dwaka, Krishna é casado, rico e governa esse vasto reino. Esse padrão não muda, permanecendo humano e acessível para quem o busca com sinceridade. Então, seu amigo de infância, Sudama, chega ao palácio em trapos, e Sudama está na miséria e lutando para alimentar sua família. E fica muito envergonhado com o único presente que pode se dar ao luxo de trazer, que basicamente é apenas um pequeno embrulho de arroz enrolado em um pano. E ele pensa: eu não posso dar isso para um rei. Ele vai achar que sou um fracassado e vai me envergonhar ou humilhar, ou talvez até pior. Então ele tenta esconder, mas Krishna o vê chegando, corre até ele como uma criança empolgada e o abraça antes que Sudama consiga falar. Krishna vê o pacotinho e pergunta: o que você trouxe para mim? O que é isso? E Sudama naquele momento fica profundamente mortificado. Está diante desse rei importante e só tem um presente humilde. Mas quando Krishna desembrulha esse arroz e vê, ele come, e come feliz, alegremente, como se fosse o maior banquete que já provou na vida. No fim das contas, esse é o ponto dessa parte da história. A sinceridade importa mais que a riqueza. O coração por trás do presente vale mais do que o presente. Se alguém sem nada te dá tudo, isso significa mais do que um rico te dar algo valioso. E Sudama nunca chega a pedir ajuda, ele não consegue, e volta para casa no dia seguinte, ainda pobre e achando que nada realmente mudou para ele. Ao chegar à vila, ele vê que sua cabana virou um palácio e sua família está bem vestida e alimentada. Tudo mudou em sua vida, não porque ele pediu, mas porque o relacionamento, a oferta, a sinceridade e a humildade foram suficientes. E essa ênfase nesse relacionamento tem sido uma constante com Krishna em todas essas histórias. Ele basicamente sempre valorizou a autenticidade e a sinceridade das pessoas, mais do que quem elas são, ou quem é o pai delas, ou onde nasceram, ou a caça a que pertencem, qualquer coisa assim. Apesar das coisas mundanas, ele é um deus que comanda exércitos e ergue montanhas, mas também se ilumina e se alegra com essas ofertas sinceras de um amigo verdadeiro. A escala de valores é quase invertida em relação ao que a maioria das pessoas faria, e essa contradição não é por acaso. Por isso as pessoas não só adoram Krishna, mas sentem que o conhecem e querem imitá-lo. Agora chegamos ao momento na história de Krishna que influenciou pessoas por milhares de anos e é provavelmente sua história mais famosa, que talvez você já tenha ouvido. Se você já ficou paralisado diante de uma decisão importante ou achou que todas as opções eram erradas, isso pode te impactar bastante. Agora, neste ponto da história, décadas se passaram e Krishna agora é um diplomata e rei de verdade. E você sabe, ele está governando seu próprio reino. E agora, a maior guerra da história épica hindu está prestes a começar. O Mahabharata, o Game of Thrones dos hindus. Basicamente, você poderia explicar dessa forma. É literalmente Game of Thrones, mas é mais longo e de certa forma melhor. É isso que meus amigos hindus me dizem. Na verdade, eu não li tudo, desculpe. Resume a história de uma guerra civil devastadora entre dois ramos da mesma família real. São os Pandavas e os Kauravas, e eles são primos que não conseguem compartilhar o poder. E como resultado, eles tentam negociar e ser diplomáticos, mas quando isso falha, são forçados a se matar. Agora Krishna tenta a diplomacia de verdade, viajando à capital inimiga para negociar a paz. Basicamente pedindo apenas 5 vilarejos, o suficiente para que os Pandavas vivam com dignidade, mas os Kauravas recusam. Quero dizer, eles não vão dar nem terra suficiente para caber a ponta de uma agulha. Isso é hiperbólico, mas mostra o que você precisa entender.
A guerra é inevitável, e ambos buscam o apoio de Krishna, que então oferece uma escolha para cada lado. Basicamente, você pode escolher meu enorme exército e tê-los prontos para lutar por você, ou pode simplesmente me escolher, Krishna, como conselheiro. Mas não vou pegar em armas. Os Kauravas escolhem o exército, querem números, aço e força de trabalho. Agora, os Pandavas, e especificamente Arjuna, o maior guerreiro entre eles, escolhe Krishna. É como escolher entre $1 milhão ou jantar com Jace. Arjuna escolhe o jantar com Jace. Certo, vocês sabem o quê? Tudo bem, de qualquer forma, esse é um meme engraçado, mas eu acho que faz sentido. Agora, quando a batalha começa, Krishna não está com uma espada, certo? Ele conduz a carruagem de Arjuna, e antes do início dos combates, Arjuna pede para ser levado entre os dois exércitos, para que ele possa ver o que está prestes a acontecer e, no final das contas, contra quem ele está prestes a lutar. Então Krishna o leva até o meio do campo, e Arjuna olha, e você sabe, ele olha para o outro lado. Ele vê as pessoas que ele vai matar. Ele vê seus primos, professores, avô que o segurou quando criança, mentores e pessoas que lhe ensinaram sobre honra e guerra. De repente, Arjuna não consegue e suas mãos tremem, deixando o arco cair. Ele diz a Krishna, não vou lutar. Prefiro morrer desarmado a matar minha família. É aqui que o Bhagavad Gita começa, não em um templo ou numa meditação num tapete. Não. Isso está no auge dos piores momentos da vida de um homem, quando ele está entre duas decisões terríveis. Toda escolha é insuportável. Você acaba lutando e se tornando assassino do seu povo. Ou você se recusa e abandona seu próprio povo, seus irmãos e tudo o que jurou proteger. Krishna não grita nem envergonha Arjuna, nem o chama de covarde, apenas conversa e o ajuda a encontrar a verdade nessa questão, do seu jeito. Nos 18 capítulos seguintes, ele apresenta uma filosofia sobre agir quando as ações parecem impossíveis. A sabedoria do Gita não é abstrata, é extremamente prática e aborda exatamente o tipo de paralisia que ainda destrói pessoas até hoje. Aqui estão algumas das lições. Primeiro, você controla suas ações, não o resultado de todas as suas ações. A maior parte do sofrimento de Arjuna vem de se preocupar obsessivamente com essas consequências. E se ele vencer, mas todos que ele ama morrerem? E se ele perder? E se ele for lembrado como um monstro ou um tirano? Krishna diz a ele, ei, faça o seu trabalho, foque no que você pode controlar e desapegue-se do resultado. Você escolhe o que faz, mas não controla as consequências. Apegar-se aos resultados só multiplica o sofrimento. Viver perfeitamente a vida de outro é pior do que viver imperfeitamente a sua. Arjuna deseja ser monge, abandonar as armas e virar pacifista, mas essa não é sua verdadeira natureza. Arjuna é um guerreiro, ele nasceu para isso e presta vida somente. Krishna diz a ele que abandonar sua própria natureza para seguir o caminho de outra pessoa só vai trazer mais sofrimento. E é melhor cumprir o seu próprio papel de forma imperfeita do que imitar perfeitamente o papel de outra pessoa que não é você. Terceiro, o desejo sem controle é o inimigo. Quando Arjuna pergunta por que repetimos ações das quais nos arrependemos, Krishna responde, é apenas desejo sem controle. O desejo surge antes do pensamento, mas há sempre um intervalo entre impulso e ação, onde cada pessoa pode exercer o livre-arbítrio para escolher. Ao notar esse intervalo e observá-lo por um segundo, você pode recuperar sua liberdade. Se perder esse momento, acaba sendo levado pela vida por forças externas incontroláveis. Certo? Você está tentando se alimentar melhor, e de repente alguém traz donuts para o escritório. E você olha para ele e pensa, eu quero isso? Nesse momento, você retoma quem é e assume o controle dos desejos do seu corpo. E também no Gita, há outra lição. Existe mais de um caminho. Krishna não exige que todos sejam iguais. Uns são feitos para agir, outros para conhecer ou se devotar, caminhos distintos para o mesmo fim. E o Gita oferece todos os três, o caminho da ação altruísta, o caminho da sabedoria e o caminho do amor. E perto do final, Arjuna faz a pergunta óbvia, se você realmente é quem diz ser, mostre-me. E Krishna faz isso, e por um segundo devastador, Arjuna vê a verdadeira forma de Krishna, Vishvarupa, o corpo cósmico. As galáxias giram em seus poros e exércitos estão sendo engolidos por sua boca, e o tempo está colapsando e se expandindo simultaneamente. Criação e destruição, nascimento e morte, tudo ocorre simultaneamente nesse único ser. Isso não é reconfortante. Arjuna está sobrecarregado e apavorado e implora para Krishna parar. Ele não consegue lidar com isso, e Krishna retorna à forma familiar. Só um amigo na carruagem, a voz com quem Arjuna realmente pode se comunicar.
E a mensagem é muito clara. A realidade é vasta, é impessoal, é avassaladora, é difícil de entender. E o ensinamento não é sobre escapar dessa imensidão, é sobre aprender a permanecer dentro dela sem se quebrar. Agora, no finalzinho, Krishna faz algo raro para uma figura divina. Ele não exige obediência, ele diz para Arjuna: eu compartilhei tudo o que sei agora. Vá, pense com clareza e escolha por si mesmo, sem ameaça, sem pressão, apenas orientação e, o mais importante, liberdade. E é por isso que esse ensinamento, essa história perdura. Não é uma religião dando ordens e dizendo para fazer essas 5 coisas. Ou então, é um ser humano sofrendo, passando por algo muito relacionável, um lugar por onde todos nós já passamos de alguma forma, jeito ou maneira. Talvez você nunca tenha pensado em matar sua família, mas já ficou indeciso entre 2 escolhas. E nesse momento você ouve alguém ser guiado por esse colapso, por alguém que entende a realidade tão profundamente e de muitas maneiras incorpora tudo o que é real, e no fim das contas, simplesmente permanece próximo como um amigo. Agora, antes de concluirmos nossa conversa sobre Krishna, há algo que na verdade não fechamos o ciclo, que é a profecia de Krishna. Essa jornada, tudo isso, a primeira coisa que realmente aprendemos sobre Krishna é que Krishna nasce como o 8º filho, a 8ª criança. Na verdade, para matar o rei Kamsa e cumprir essa profecia sobre vida e morte. Bem, ele faz isso? Nós vamos descobrir. Basicamente, anos depois de escapar quando era bebê, Krishna voltou para Mathura já como um jovem. Kamsa ainda está paranoico depois de todos esses anos e tentou matar Krishna de todas as formas, armando uma armadilha. Esse é um torneio de luta livre onde seus campeões vão matar Krishna e seu irmão mais velho publicamente na frente de todos. É o plano perfeito. Então Krishna e seu irmão mais velho, Balarama, entram na arena e derrotam todos os lutadores enviados contra eles, fazendo parecer fácil. E a multidão inicialmente fica bastante apavorada, mas começa a aplaudir, e Kamsa nesse momento entra em pânico. E ele ordena que seus guardas os capturem, que acorrentem o pai deles, Vyasadeva, e que prendam todos os associados a eles. Aqui Krishna faz seu movimento. Vale notar que ele está no início da adolescência, com cerca de 12 anos segundo alguns relatos. Mesmo assim, Krishna entra na arena, salta para a plataforma real e agarra o rei Kamsa pelos cabelos, arrastando-o até o chão da arena e o matando, com as próprias mãos. Na frente de todo o reino, é assim que termina. A profecia que assombrava o rei Kamsa desde o momento do casamento de sua irmã finalmente se realizou. E a criança que ele tentou matar, Sam, 6 vezes, havia se tornado a única coisa que ele não conseguiu impedir. E no final sua armadilha falha, e ele é brutalmente assassinado pelas mãos do filho de sua irmã, na frente de todo o reino. Bem louco agora. Uma das perguntas que surge quando as pessoas discutem Krishna é: se Krishna é tecnicamente o avatar de Vishnu, uma encarnação entre 10, por que as pessoas se sentem mais atraídas por Krishna do que pelo próprio Vishnu? Bem, há alguns pontos nisso, porque em muitas tradições, especialmente no Gaudiya Vaishnavismo, toda a estrutura basicamente se inverte completamente. Agora deixe-me explicar, Krishna não é visto como parte de Deus, ou como uma manifestação de Deus. Nessa tradição específica, ele é visto como a fonte, a divindade original, o que a teologia hindu chama de Adipurusha. E é basicamente disso que Vishnu, Shiva, Brahma e todas as outras energias divinas surgem. Tudo isso vem do Bhagavata Purana. O Purana diz isso explicitamente. A maioria das encarnações são manifestações parciais chamadas Amsha. Krishna não é isso, ele é Purna. Este é o todo, este é o completo, tudo o que é divino concentrado em um ser que escolhe viver uma vida humana. Quando as pessoas adoram Krishna, não buscam um Deus distante e formal, sentado em um trono cósmico sob uma árvore Bodhi, meditando. Elas estão se relacionando com a própria fonte, que aparece como um humano, como um amigo, como um professor, um ladrão de manteiga, um tocador de flauta, como algo que é realmente tangível. Compare-o a Rama, o outro avatar amado de Vishnu, e a diferença fica muito clara. Rama é reverenciado como o homem ideal, certo? O rei perfeito. E sua história é sobre suportar perdas, cumprir o dever e sofrer em silêncio. E ele muitas vezes parece quase alheio à própria divindade, e luta e persevera. Sabe, ele segue as regras, mesmo quando as regras estão destruindo ele. Mas Krishna é diferente. Desde o momento em que Krishna nasce, o texto é claro. Ele sabe exatamente quem ele é. Ele sabe exatamente por que está ali. Ele não está aqui para se descobrir. Ele está aqui por escolha, totalmente consciente para ajudar outras pessoas a se descobrirem. Tudo o que acontece, roubar manteiga, derrotar demônios, ensinar ou partir, é intencional.
Parte do que a tradição chama de lila, esse jogo divino, não uma luta por identidade. Totalmente divino, totalmente humano ao mesmo tempo, parecido com a forma como as pessoas descrevem a divindade de Cristo. Então, para qualquer cristão assistindo, você pode entender isso mais ou menos por esse ponto de vista. Essa combinação, mantida sem contradição, é o que dá a Krishna seu apelo duradouro, que influencia e inspira gerações, e provavelmente continuará inspirando por muitas gerações. E então, como tudo na vida, a história dele termina, e o final é quase desconfortável de tão comum que é. Porque basicamente a Grande Guerra já acabou faz tempo, e o Rei Kamsa foi morto, você sabe, décadas antes disso. E você sabe, Arjuna vence. E os Pandavas, basicamente, você sabe, destroem a própria família na guerra civil, mas a um custo devastador. E os anos passam, e Krishna envelhece, e em uma reviravolta cruel do destino, seu próprio clã, os Vrishnis, eles se destroem por dentro e, durante um festival, uma discussão entre bêbados sai do controle. Uma velha rixa vem à tona e armas são sacadas. E toda a linhagem da família de Krishna se destrói em uma única noite de violência. Seus filhos, seus irmãos, seus parentes, os guerreiros que sobreviveram à Grande Guerra, eles se matam uns aos outros nessa briga bêbada e sem sentido, e Krishna apenas observa tudo acontecer, e agora ele está sozinho. E depois desse acontecimento, ele simplesmente entra em uma floresta, senta-se debaixo de uma árvore e descansa. É só isso, sem exército, milagres ou intervenção divina para salvá-lo desta vez. E ali perto, um caçador chamado Jara está rastreando animais por entre esse matagal. E ele vê algo através das folhas, um lampejo de rosa, a sola de um pé descansando. E ele confunde aquilo com um cervo e atira, e a flecha acerta o pé dele. E um ferimento pequeno, comum, se torna o fim da sua vida terrena. E de repente o impossível aconteceu. O caçador corre até lá, percebe o que fez e sente o peso disso tudo desabar sobre si. Ele fica apavorado. Ele não matou um cervo, nem um homem, nem um rei, ele literalmente atirou em Deus por acidente, que estava apenas descansando silenciosamente na floresta depois desse evento já traumático. E Krishna não o amaldiçoa, não se enfurece nem sente raiva, ao contrário, o perdoa totalmente. Ele diz a Jara para não ter medo, que isso era para acontecer. Em uma vida anterior, Jara foi Vali, uma figura que foi morta pela flecha de Rama em outra era. A roda cósmica simplesmente completou um ciclo, e nessa linha do tempo você sabe, uma dívida basicamente foi paga. E então Krishna fecha os olhos e se vai. O Deus que ergueu montanhas, o mestre que guiou guerreiros por escolhas impossíveis. Uma criança que você sabe roubava manteiga, mas era sabe tão amada que sabe... Ele foi punido por sua mãe e viu todo o cosmos dentro de sua boca e agora simplesmente se foi. Por isso, o nome dele ainda é lembrado em todas as vilas e cidades da Índia. Porque o rosto dele aparece na arte, desde tempos até o painel de um táxi até o papel de parede de um celular em países ao redor do mundo. Porque pessoas que nunca leram um único texto hindu ainda reconhecem aquela figura de pele azul com uma flauta. Por mais de 2 milênios, Krishna tem sido amado, não como esse Deus distante, sabe, lá longe, que você realmente não consegue entender, mas como alguém que realmente entende, alguém que já andou pelo mesmo tipo de mundo em que vivemos, que realmente ajudou pessoas como nós. Ao contrário de muitas representações da divindade como distante, a narrativa de Krishna destaca a intimidade e proximidade desse relacionamento. Ele viveu uma vida tão cheia de amor e cuidado pelas pessoas ao seu redor, tão contraditória, frustrante e bela. As pessoas ainda estão tentando entendê-la, e talvez isso faça parte do motivo pelo qual a devoção persiste. Não porque Krishna sabe e resolve tudo para todos o tempo todo, mas porque ele mostrou que até mesmo Deus enfrenta a perda. E se despede das pessoas que ama e continua seguindo em frente, assim como todos nós temos que fazer. E esse é um breve resumo teológico do Avatar que conhecemos como Krishna. Quero dizer que a história é fascinante, de verdade. Tipo, eu não sou hindu, mas tem tantas coisinhas ali que eu sinto que estão conectadas. Como outras teologias e outras histórias, seja teologia grega, mitologia, cristianismo ou judaísmo, tem tantas coisas que eu sinto que se conectam, tipo essas pequenas metáforas que realmente tocam em várias coisas diferentes. Acho que isso torna tudo mais palpável para muitos entenderem. O que você aprendeu? Algo disso ficou para sua vida? Eu gostaria de destacar que a primeira grande ameaça, Putana, a demônia que se disfarça de uma bela dama gentil. Não diga esse nome em grego ou enquanto estiver na Grécia. O quê? É um nome próprio.
Um xingamento pra uma mulher Quero dizer, cara, as conexões são tão profundas. é uma das piores coisas que você poderia dizer sobre uma mulher. A putana é uau. Tô imaginando que é tipo, puta. É uma vadia. Uau. Isso é louco. Desculpa se algum grego estiver ouvindo. Não chame sua namorada grega disso. Você viu, tipo, quando eu comecei a falar, você estava me olhando assim? Eu estava rindo aqui no meu canto na barraca. Claro, faz sentido que essa demônia maligna tente matá-lo e envenená-lo com seu próprio leite. Isso contradiz um pouco o que você disse, com todas essas coincidências e semelhanças. É estranho, cara. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas o que vocês acham? Eu? Se você é hindu, se você cresceu, sabe, com esse tipo de devoção específica a Krishna, eu adoraria saber o que você pensa. Tem alguma coisa que eu deixei passar? Tem algo que realmente conecta com você, que talvez eu tenha entendido errado ou algo assim? Por favor, deixe um comentário. Eu adoraria saber, especialmente de pessoas que realmente seguem essa tradição de fé, essa filosofia. Gostaria muito de saber o que vocês pensam. E se você não for, se você tiver outro tipo de crença, for agnóstico, ateu, o que você acha? Eu adoraria saber. Por favor, deixe um comentário. Estou sempre aberto a aprender mais e ouvir outras perspectivas. Leio todos os comentários no YouTube, Spotify e outros, então comente também. Camp RD, confira os produtos e camisetas lá. Também pode me ver ao vivo em marcagonlive.com ou na estrada. E você também pode me ver no History Camp. Se você gosta de história, de mergulhar fundo e explorar todas as coisas mais malucas que já aconteceram neste planeta. Ótima notícia. Temos o History Camp, ideal para quem curte misticismo oculto, teorias da conspiração ou inteligência estrangeira. Temos o Camp Garon, onde exploramos vários temas e entrevistamos pessoas muito mais inteligentes que eu. Mas olha, se você gosta só da escola dominical, se você gosta de se aprofundar em questões teológicas e divinas e tentar entender o que realmente se passa no coração do homem, então, ótima notícia, você pode simplesmente ficar aqui no acampamento da religião. Lançamos episódios todo domingo, então curta, comente, inscreva-se e até a próxima. Que a paz esteja com você.